Olá! Mais uma vez estamos aqui com Mulheres que Transformam. E hoje vocês não têm noção. Ela é mãe, ela é avó, ela é maravilhosa, ela é Taboã da Serra, São Paulo, gente. E além do mais, vocês não têm noção. Ela é tão fofinha, assim, no sentido de. Sabe aquelas pessoas meigam? É ela. O nome dela é Geanice e ela vai ser entrevistada de hoje. Então, prepara o seu coração, porque tem muita história incrível para você ouvir. E lembrando, tá? Se você ainda não adquiriu o seu livro, simplesmente essa coletânea que vai abrir o seu coração para entender que todas nós temos as nossas histórias e que todos os dias nós podemos sim romper os nossos limites, se transformar e ainda ajudar a transformar outras pessoas. Então, dona Janice, é uma honra estar com a senhora aqui. Que bom que a senhora veio. Estou muito feliz por esse projeto, um projeto que vem impactando vidas. E me conte, como a senhora está? Como foi chegar até aqui? Como foi também esse momento de participar dessa coletânea? Eu estou muito feliz. Eu não contava com isso. Quando eu procurei vocês, eu achei que eu ia expor um livro que eu tenho quase pela metade em casa, contando a história da minha avó, que foi uma verdadeira guerreira. Não, só de pensar nela eu fico nervosa. Não pensava que eu ia participar assim. Eu acho que era só pegar os escritos e passar no livro e pronto. Mas estou contente, estou muito feliz com isso. É diferente a emoção? É Sim, aquela coisa de, diferente. meu Deus, né? Como você está se sentindo no sentido assim, realizada? Foi um sonho? Como foi? Acho que eu estou realizada, porque a história de minha avó, o livro, que eu tenho isso já há mais de 40 anos. Sim. No dia que ela morreu, eu disse, eu vou contar a história dela. Mas o tempo passou. De vez em quando eu pegava o caderno, dava uma rabiscada, todos os papéis que tinha em casa, até no livro de receita, tinha pedaço de história contando dela. Nossa. E aí eu achei que era esse o livro que eu ia contar, né? Ia para frente. Mas estou feliz, contente, porque eu sei que eu vou ter outras oportunidades. Sim. E E que, vou na verdade, contar. o legado que a senhora está deixando é o seu legado agora, né? Da sua história. Imagine os seus netos, imagine as pessoas pegar o seu livro e ver, olha, gente, que legado a minha avó deixou. Eu acho que esse significado da realmente a gente deixar não é um livro por um livro, né? Uma escrita por uma escrita, mas é realmente a gente A entender história, né? que histórias transformam vidas. E livros, eles vão em lugares que a gente não pode ir. Um livro que a Exato. pessoa compra até em outra cidade ou em outro país, É. às vezes são coisas que a gente não vai ter acesso. Então, isso é lindo. Parabéns por isso. Na nossa primeira entrevista, eu não falei. Agora você falou que o livro anda, né, a escrita vai de cidade em cidade, de país. O meu nome, nordestina, nordestina, lá do seco, Sim. deu um nome francês. Olha. Você imagina como poderia eu ter um nome francês? Pois é. Foi um tio meu que foi para outro país trabalhar para consertando máquinas de costura. Olha aí. Quando ele voltou, ele falou para minha avó, o nome da menina vai ser esse, porque eu li uma história de amor. Ele leu aqueles livrinhos que ficava amarrado na corda. Sim, sim, sim. De cordel. E nesse país tinha isso. Aí viu esse nome da senhora? Ele leu a historinha, porque eram umas historinhas Sim, sim, pequenas. pequenininhas. Isso. E ele leu aquilo, gostou do nome, chegou em casa, falou para minha avó que se Meu Deus. fosse menina, eu teria o nome. Mas houve lá um descontrole, um queria um, outro queria outro, e eu fiquei com metade do nome, metade do outro. Por fim, ele mesmo foi no cartório e me registrou Geanice.
um nome francês, Pois é. Você está vendo que o mundo é cheio de possibilidades. não é? Eu demorei a aceitar, viu? Todo mundo me chamava Uhum. de Nice, Nicinha. Meus irmãos me chamam de Nicinha. Uhum. Nice, Nicinha. A senhora prefere ser chamada de quê? Nice, Nicinha, Janice? Olha, as minhas colegas de trabalho me chamavam de Janice. Como a senhora gosta de ser chamada? Você, como é que a senhora gosta de ser? Nice, que é mais prático, é mais Pronto. Então, rápido. posso te chamar de Nice? Nice. Pronto, dona Nice. Fechou. Então, vamos lá. Vou te fazer uma perguntinha agora e a senhora pode responder suavemente, certo? Na sua infância, foi muito marcada com muitos desafios, né? Foi. Como foi, assim, ser separada da mãe tão cedo, crescer com sua tia-avó? O que essa experiência te ensinou sobre a vida? Olha, eu não sei se me ensinou sobre a vida. Eu sei que eu sobrevivi. E como foi, assim, essa sobrevivência, né? Que a senhora teve que sobreviver praticamente Em sozinha, tudo, né? Em é. tudo. Então, como foi isso? Foi a minha avó, essa minha tia-avó ficou comigo até uns 9 anos de idade. Sim. E eu tinha vontade de ver a minha mãe. Minha mãe estava aqui em São Paulo, trabalhando, mandando dinheiro, mandando o que ela podia pelos 3 filhos, porque eu fiquei com a minha tia-avó, Sim. mas minha irmã e meu irmão ficaram com a minha avó, mãe dela. E é aquela história assim de falar, você tem que aprender a viver sozinha, você tem que aprender a se fazer por você. Foi isso o aprendido, que Sim. toda a minha vida foi assim. Enquanto na juventude, né, outras pessoas queriam festa, queriam farrear, a Isso. senhora não. A senhora Eu já tinha- pensava apenas em sobreviver, apenas em fazer algo. Aqui daí, com 9 anos, eu vim para São Paulo com a minha mãe, que eu tive doente, aí minha mãe pegou férias, foi lá para me ver. Aí, ao invés dela me ver somente, ela me pegou e falou, vamos para São Paulo comigo. Sim. E eu vim para São Paulo com ela. E quando chegou aqui, surgiu um problema muito, muito chato para ela. Porque ela tinha que trabalhar e com quem eu ia ficar. Sim. Aí ela falou, vou arranjar um serviço para você. Eu acho que eu não tinha 10 anos ainda. A senhora então começou a trabalhar nessa Fui área. trabalhar numa casa, tomando conta de criança pequena, tendo que dar comida, limpar, essas coisas todas de bebê, né, de criança pequena. Eu fui trabalhar para ganhar 50 centavos. Na época. Naquela época, 50 centavos até que dava para comprar uma maçã, Sim, sim. É verdade. Hoje não dá para comprar nem um pão. não é? E aí eu comecei a trabalhar logo cedo. Sim. E eu tinha uma vontade de aprender a costurar. Aí a minha mãe falou, minha filha, se você quer, a família já vem desse ensino de todo mundo, várias mulheres querem aprender a costurar, então você vai. Eu fui aprender, fui fazer aulas de corte e costura, que naquela época era normal, as mulheres. E esse corte e costura me levou para a vida. Sim. Criei meus filhos, depois, trabalhando em casa, costurando. Mas trabalhei fora ainda, quando tinha só 1 ou 2. Trabalhei fora, trabalhei com Ronaldo Esper, Sim. fazendo vestido de noivas, madrinhas. Que chique. Né? E depois disso, eu tinha que cuidar deles, eu falei, bem, melhor eu ir para casa. Mas vai para casa de que jeito? E o dinheiro para o sustento? Aí eu já era viúva. Mas, vamos lá. Antes disso, por exemplo, a senhora menciona também que quando a senhora se casou, era como se fosse um recomeço na sua vida, né? Que teve toda essa porque questão. foi Então, muito a minha vida. sim.
Foi um desafio, sempre foi um Uma hora desafio. aqui, outra hora Aí a ali. senhora achou que o casamento ia ser um recomeço, mas a senhora comentou que ele acabou trazendo muita dificuldade. Como Muita. foi enfrentar esse relacionamento que a senhora mencionou que é abusivo? Então, como era essa relação? Era muito triste. Era muito triste, muito sofrimento, porque ele era bom e, ao mesmo tempo, cruel. Sim. Porque ele era abusivo, ele era mandão, tudo era ele, só ele, por causa dele. Ninguém mais era bom. E a senhora se sentia oprimida? Ele chegou a te agredir? Muitas vezes. Tipo, agressão física mesmo? Porque Sim. existem vários tipos de agressões, Sim. né? A verbal, a psicológica. Mas ele chegou a te agredir, a te... Muitas vezes ele achava que eu era filha dele. E o que que a senhora diria hoje, né? A senhora, claro, pela idade que a senhora tem, né? Por tudo que a senhora viveu, hoje, né? Com outra mentalidade que a senhora tem, o que é que a senhora diria para as mulheres que estão passando pelo que a senhora passou? Uma mensagem de força, de fé. Olha para essa câmera aqui e aqui. E aí você fala só uma mensagem assim para elas de motivação. O que é que você diria para elas no sentido assim, não sei, talvez delas pedirem ajuda, delas fazer uma terapia. O que é que a senhora diria para ela? Fé e coragem, porque foi o que eu tive. Fé e coragem. Fé e coragem. Porque não adianta ela sair desse agora, que está sendo humilhada, e daqui 2, 3 meses está nos braços de outro. Eu estou cansada de ver isso, viu? Uhum. Reclama, porque fulano não presta, porque fulano isso, porque fulano é aquilo. Eu vou ser empoderada agora. É eu que não sei... 3 meses depois você passa pela pessoa e vê, ei, fulana, você tá boa? Ah, tô, agora eu arranjei um homem bom. Vai ver o bom lá na frente. Então, a pessoa tem que ter força e coragem, atitude. Essa atitude seria o quê? Seria ela olhar ela como mulher, ela se perceber, ela realmente ter, sabe, tomar decisões assertivas na vida dela para não sofrer fazer por ela. Olha, que eu não escrevi aqui porque nem você, a história vai surgindo, né? Sim. Outras coisas. Depois que o meu marido morreu, eu montei uma oficina de trabalho. Nossa. Eu comprei as coisas que tinha dentro de casa, que ele não queria que comprasse, até telefone eu tive depois. E ele não queria que a Ele senhora... não queria, porque na mente dele, eu queria o telefone para bater papo mais os homens. Gente, é realmente o comportamento narcisista, né? Nossa, de te prender e dizer demais, não. Era demais. E depois demais. que a senhora realmente conseguiu prosperar, conseguiu fazer suas coisas? Não consegui prosperar porque os filhos debandaram e isso, quando uma família acaba, a gente O coração de mãe fica partido, né? Perde Tipo... o rumo, né? Então, você não sabe o que vai fazer. Mas as mulheres, elas dizem que têm respeito por si. Olha, eu fiquei viúva, 38 anos, sofrida com esse marido. Depois que ele faleceu, eu não quis ninguém. Não foi porque não apareceu, não, viu? Sim. Não foi porque não apareceu, mas eu não quis ninguém deitado na minha, nem um homem deitado na minha cama e tirar a cueca e jogar no meio da casa. Não, vá para sua casa, eu não quero nem saber. Eita, dona Janice. É? Porque o normal é arranca a cueca, joga no meio da casa e... Você que tire, você que livre de lá. Não, na minha casa não. Mas vamos lá, dona Janice, a fé, ela sempre foi um pilar para a senhora, né? Uma coisa fundamental de dizer, eu tenho fé, eu acredito em Deus. Em quais momentos a senhora sentiu que a fé realmente assim fez diferença para a senhora continuar? Momentos que a senhora imaginou assim, não, acho que não vou conseguir. E a fé te segurou assim para a senhora realmente conseguir vencer? Olha, tem muitas vezes que isso aconteceu. Sim. Não foi nenhuma nem duas. Mas quando meu marido morreu, eu fiquei com 4 crianças sozinha. Não digo totalmente só, porque eu tinha a Sandra já grande e ela me ajudou muito.
Mas, em geral, era eu. Sim. 4 crianças sozinha para criar. E a pensão demorou 10 meses para Nossa. sair. E a senhora estava sem trabalhar na época? Na época eu estava, não tinha oficina ainda. Imagine, Aí o que eu viúva. fazia? Eu fiz de tudo. Eu fui fazer limpeza, eu me atrevi a fazer unha. A pessoa me chamava e dizia, olha, eu tenho uma costura lá, porque sabia que eu era costureira, na minha casa. Vamos para lá casa, faz na minha casa. Eu ia lá e fazia. Eu tinha uma colega que ela vendia na feira do Imbu. Sim. Ela cortava lá os panos, fazia aqueles caixotes e falava, faz, que quando você acabar isso daí, eu vou comprar umas coisas para você levar para... Nem dinheiro eu pegava. Ela ia, ela e o marido compravam o arroz, feijão. Quando eu via, eu tinha uma cesta básica grande, e às vezes nem valia tanto o serviço. E eu nunca coloquei... Isso eu falo, às vezes, em casa. Vocês nunca foram dormir com fome. Eu me virava nos 30, Sim. mas à noite você tinha a comida para dormir com o seu estômago quentinho. Coisa de mãe, né? Nunca botei meus filhos na cama, boa noite, ele dizer, mãe, estou com fome. Não. Eu tenho o meu filho mais velho, ele disse para mim assim, eu não gosto de polenta. Mas por que é tão bom? Quando a gente era pequena, a senhora dava polenta para a gente todo dia, todo dia. Ainda por cima, ele essa isso, ainda por cima a senhora fazia doce de arroz Eita. e bolo de fubá. Eu não gosto de polenta. E ele não come. Porque eu dava polenta com pé de frango, mas dava. Sim. Dona Janice, a senhora escolheu perdoar, né? Mesmo após tantas dores, mesmo após o que a senhora passou. Como foi esse processo de liberar o perdão, e não carregar mágoa, não carregar raiva? A gente que é evangélico, você sabe que se você carrega mágoa, dor, sofrimento no coração e você não procura liberar, você fica doente. Sim. Você fica doentíssimo, você cruelmente. Tem pessoas que não acreditam. Sim, sim. É Mas verdade. e aí eu falei, eu já era assim, meio abestada, que meus filhos me chamam de abestada. É. Eu já era assim, meio abestada. Mas quando eu entrei na igreja para ser evangelista, eu via muito pastor dizer, não guarde sofrimento, não guarde dor. Eu falei, mas é isso que eu faço, mesmo sem o senhor dizer. E eu resolvi que eu não ia guardar. Sim. E eu ainda ontem, não sei, eu falei com o meu neto, ele falou para mim assim, por que você só escuta o que você quer? Falei, porque foi um trato que eu fiz com Deus. Se eu estou num ambiente, a pessoa está falando mal de mim, me acabando, então a pessoa me xingando, eu digo, Senhor, só deixa eu ouvir aquilo que me interessa. Eu posso passar para lá, passar para cá, ouvir a pessoa falando, depois ela que vai recolher o fruto daquilo, não verdade. Tudo, né? Tem consequência das nossas escolhas, das nossas ações, das nossas palavras, das nossas falhas. Dona Janice, criar os seus netos, na verdade, né? Que a senhora teve 3 filhos e a senhora criou 3 netos, né? Criar esses netos é uma demonstração, Dona Janice, não só como avó, né? Mas uma demonstração de amor, de dedicação. Que mensagem a senhora deixaria em relação a isso? Para aquelas mulheres, né, que simplesmente assumiram papéis de mães na família e de criar, às vezes, netos também. E como foi para a senhora esse processo? Olha,
No início eu me senti muito humilhada, porque eu tinha uma filha no mundo, Uhum. que quando as coisas apertavam, que ela estava, como dizia minha mãe, com o bucho que nem piaba na boca, aí ela chegava em casa e jogava o filho e voltava. Como assim, bucho que nem piaba? Eu não conheço, não, essa... O É- é- bucho cresce, cresce. Ó. E piaba fica assim, é? A minha mãe dizia que sim, como eu nunca pesquei, então eu não sei. Ah, entendi. Então agora eu já sei que piaba deve ficar, então, Deve com ficar. mulher. Minha mãe Pronto. falava, mãe, minha filha, é sua vida é desse jeito, sua filha é assim, assado. Mas eu falei agora dela, mas eu quero guardar para um próximo livro, porque a vida, essa parte dá um livro. É, pois vamos fazer o próximo livro, com certeza. Então, essa relação com seus netos, hoje, a senhora tem como filhos, né? Tem como filho, eles, o mais velho não, é o segundo. Sim, Ele me liga perguntando se eu estou bem, se eu preciso de alguma coisa, porque eu moro na casa da Sandra, né? sim. E ele é uma bênção para mim. Por pouco não era ele que me trazia hoje. Oh, É, olha, aí ele foi ver, depois que o carro dele hoje sim. estava. Que a Sandra eu conheço, ele eu não conheço. Ele é muito legalzinho para mim. E a Sandra, né? Que a Sandra é a filha que mais está com a senhora, tipo. A Sandra saiu de mim, mas eu nunca saí da Sandra. É isso aí. Mas é assim, filhos realmente têm que honrar os pais. E fico muito feliz em saber que hoje ainda tem esses filhos, né? Que honram os pais, que cuidam, Exatamente. Ela que estão reclamando, ali. mas faz. Porque, Mais faz, dona Diniz, porque mais ela faz. fala que eu tenho mais quatro, né, quatro filhos e só ela que liga para mim. Ela se preocupa comigo. É essa preocupação, né? Que realmente é natural. Dona Janice, a senhora também, a senhora contou um pouco que teve momentos na sua vida que você ficou muito calada. Que hoje, claro, você fala, é diferente. Mas nos momentos que aconteceu muitas coisas, principalmente dentro da sua casa, no sentido do seu relacionamento, a senhora ficou muito calada muitas vezes. E aquilo te deixou num silêncio doloroso. Como foi esse processo de você depois conseguir externar, conseguir falar num livro, né? Porque de qualquer forma a senhora contou a tua história, abriu seu coração. Que por sinal, gente, é uma história muito linda, muito forte. Se você ainda não adquiriu o seu livro, esse é o momento. Adquira o livro Mulheres que Transformam. São histórias assim de várias mulheres, cada uma mais forte que outra, mais inspiradora de que outra, que não dá para narrar nem mensurar. Você precisa realmente conhecer essa obra. Então, dona Janice, nesse processo que a senhora conseguiu hoje falar, escrever o livro, contar, inclusive tem uma parte do livro que a senhora dá um conselho assim maravilhoso para as mulheres. Então, como foi esse processo do silêncio para hoje dizer, não, eu vou falar, eu abro o meu coração e está tudo certo? Olha, eu era fechada e só falava quando o meu marido deixava. Você vê como era a convivência. Fora isso, a senhora não falava? Não, falava em casa Sim, com sim, os... mas tipo, Não, não. Ele não deixava. E aí, né, ele até não é que não deixava. Ele fazia aquelas caras e boca, ficava jogando indireta, e aí eu procurava evitar, porque eu queria viver um pouco mais tranquila, né? E daí, quando ele faleceu, eu tinha que fazer por mim mais 4 filhos. sim, Aí, como eu ia ficar? Tinha que falar. sim. Dona Janice, é um assunto bem delicado agora, né? Que acho que envolve muita questão de família. Então, quando a gente vai para esse lado da família, das dores que muitas vezes acontece, que são dores às vezes inevitáveis, principalmente pelo que a senhora passou como mãe, ver um filho que teve um problema com drogas, né? Que é um desespero para uma mãe,
né, ter esse comportamento que muitas vezes, não estou falando que é a senhora, mas muitas vezes é um sentimento de, talvez, nossa, por que está assim, né? O que aconteceu? Por que escolheu esse caminho? Eu dei o meu melhor, eu converso, eu falo. Então, como foi esse momento para a senhora e o que conselho a senhora daria para as mães que talvez têm filhos nessa situação de droga e que não sabe nem como fazer e que se sente até envergonhada ou se sente culpada. E tem coisas que não é culpa, são escolhas, né? E A mãe sempre dá o melhor, mas as escolhas são de cada um depois de um certo tem tempo. mãe que abandona, né? E tem mãe que abandona, né? Tem mãe que fala, ele é sem vergonha, ela é sem vergonha, só não deixa porque não quer. Sim. E o que a senhora tem? Porque a senhora sofreu muito com isso, né? Nossa, O que a senhora nem- tem a dizer ai, em relação a isso? Nossa. E como a senhora venceu também, porque não é nem só sobre o sofrimento, é como eu saí daquele sofrimento. Porque para uma mãe, né, ver toda essa situação, ela sofre, mas como a senhora conseguiu se reerguer, entender a situação, enfim, olha, mas tá tudo bem, eu vou administrar minha emoção, respirar, me recompor, eu sou mãe, eu dei meu melhor, eu tô aqui cuidando dos meus netos, dos meus filhos, enfim, como foi que a senhora disse não? Eu não vou sofrer mais desse nível. Fazer o quê? Sofrer, a gente vai sofrer a vida toda, né? Mas, assim, como é que a senhora conseguiu, assim, se levantar desse momento? Olha, esse filho, que é meu neto, ele, desde os 9 anos, eu saía para trabalhar, que eu não podia ficar em casa. E aí foi aparecendo coisas diferentes com ele. Dormia demais, preguiça demais. Sim. Nervoso. Falei, vou levar esse menino no médico. E era aquele vexame para mim, para ele, que eu não sabia, eu pensava que era doença, né? Sim. Aí uma pessoa falando aqui, outra falando lá, aí presta atenção, veja. Tem criança aí usando isso, usando aquilo. Aí eu apertei ele. Ele falou, mãe, mas não é muito assim. Não é, mãe, é só... não sei, essas alturas ele já estava com 13 anos. Sim, 13 anos. 13 muito novo. anos. Aí, vamos para a igreja. Nós fomos para a igreja. O pastor conversava com ele, mas não deu resultado, não. Ele queria ser assim. São escolhas, né? Estava junto com os amigos, e os amigos que era bom, e passou a viver na rua. Uma hora ele estava num lugar, outra hora estava na favela, não sei de onde. E a senhora nunca deixou de amá-lo? Não. Que a gente nunca deixa de amar. Não, ele chegava em casa, mãe, eu estou com fome. Ou então me ligava de onde ele estava, mãe, estou com fome, tem comida. Aí eu falava para ele, brincando, tem pé de frango com angu. Ele, mãe, eu como qualquer coisa, eu estou com fome. Eu falei, então você vem, você sabe onde eu estou, você sabe onde é a sua... Até essa época eu tinha casa. Entendi. E ele vinha e vem. Sim. Vinha e vem. Mesmo eu não tendo mais casa, ele ainda... Agora ele está... Na casa da sua filha? Indo na casa da sua filha, no caso? Não, não está não, porque a primeira coisa que os parentes fazem é negar. Ninguém quer saber, ninguém viu, que se lasque para lá. Mas assim. o amor está aí, né? O importante é que o amor de mãe permanece nos corações. Dona Agora, Genice. Agora ele está trabalhando, juntou-se lá com uma menina e seja o que Deus quiser. A vida dele é outra coisa que dá um livro. Vamos para o próximo livro. Mas são escolhas, dona Janice, né? Então, assim, com o tempo, cada um tem seu processo. E eu acredito que esse processo de amadurecimento, de envolvimento, dele estar com alguém, isso realmente vai ajudá-lo. E é isso. E que Deus realmente esteja no controle. Quando a pessoa também começa a trabalhar, vai ter momentos que a pessoa também não consegue mais se drogar e tal. Então, a pessoa vai criando um novo hábito. Então, tem que respeitar o processo e continuar amando. Realmente é o nosso papel. Dona Janice, a senhora aos 74 anos, meu Deus,
74 anos. Olhando para trás, se a senhora pudesse resumir a sua vida, assim, diga uma frase ou uma palavra, o que que a senhora diria sobre a sua vida de 74 anos, resumindo assim? Uma bênção de Deus. Eita, a senhora é uma bênção de Deus. Eita, glória. E, dona Janice, a sua história é um exemplo de fé e superação. Esse exemplo de fé, superação e amor, qual é a mensagem final que a senhora queria deixar para todas as mulheres? De repente, a mulher que vai ler o seu livro, a mulher que está nos assistindo, qual é a mensagem de fé que a senhora realmente deixa para essas mulheres? Coragem, fé e determinação. É isso aí, perfeito. Então, para você que está nos assistindo, coragem, fé e determinação. Ame a sua história, se apaixone a sua história, independente do que você acha que ela é. Porque, às vezes, o que nós achamos é apenas algo que nós achamos que nem sempre é uma realidade. Por exemplo, tem pessoas que acham que, mas a minha história é tão pouquinha, não dá nem para contar. Mas a minha história é assim. Tem um viés negativo, mas eu quero te dizer para olhar a tua história de forma diferente, para ver você na grandeza que você é e da grandeza que Deus fez para você, porque você é muito mais do que você imagina e pode muito mais do que você ainda deseja. Sonhe mais, busque mais e lembre-se, quer ler um livro que realmente tem histórias extraordinárias, Mulheres que Transformam. E para a gente terminar, dona Janice, quer deixar algum recado para as pessoas, até para a professora ler o livro? O que a senhora quer deixar, um recado final para a gente terminar com chave de ouro dessa sua história incrível? As mulheres e mulheres negras, elas têm que se situar, botar o pé no chão, que não vence isso com o homem. O homem é um, a mulher é outra. Mulher pode? Pode. Mulher deve estar em qualquer lugar que ela queira, mas procure o lugar certo, bom, honesto, para estar. Eu fiquei sozinha aos 38 anos e não botei nenhum homem para dentro de casa. E fiz. E ainda estou fazendo. Fé, coragem e determinação. É isso aí. E criou os filhos sozinha, né? Sozinha. É isso aí. Parabéns pela força, parabéns pela coragem, parabéns também por contar a tua história, parabéns por ter vindo até aqui, né? Ter nos dado essa honra de te conhecer obrigada. pessoalmente. Que Deus abençoe a tua vida e estamos aqui sempre de braços abertos. E você também, que está aí do outro lado, um abraço para você e até o próximo episódio. Deus abençoe.